Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. E Na aula passada, algum ponto que vocês querem que eu retome, querem comentar? Foi bastante estatística também, números, esse negócio, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue avançar aqui, embora eu vou trazer ainda uma perspectiva mais nessa questão sociológica, né? Mas sempre, como eu falei, uma perspectiva bíblica, tá? Eu coloquei aqui no título, Família, Igreja e Sociedade. Família, Igreja e Sociedade, tá? Então, desde o instante que nós viemos ao mundo, nós fazemos parte de um grupo social, que é a família. Essa é a primeira instituição social que nós temos contato, tá? Nascemos dentro de uma família, né? A família é a primeira instituição socializadora que transmite ao indivíduo os padrões seguidos, né, socialmente. Portanto, a família é determinante no processo da personalidade do indivíduo, através do afeto, orientação e controle. Então, olha a importância da família na vida de um ser humano. É a primeira instituição socializadora, né? Ou seja, ela transmite os valores, né, da sociedade em si. Ética, moral, a gente vai ver aqui para frente a importância de entender isso. Talvez alguma coisa falando, mas isso vai ter proveito, vai ter ligação, que contribuição isso vai ter para a gente entender, né, toda essa questão espiritual e bíblica. Vamos lá para a gente colher essas informações. O processo de socialização são formas pelas quais a sociedade inculca os valores na mente dos seus membros, para evitar que adote comportamentos divergentes, né? Os valores, crenças e hábitos passados por gerações, por meio dos grupos e instituições sociais, influenciam o comportamento dos indivíduos no sentido de continuarem a perpetuar os padrões, né, socialmente aceitos de uma determinada época. Nesse sentido, os principais agentes de socialização são família, igreja, escola e meios de comunicação. Então veja só a importância de todas essas instituições, né? E assim, amados, a gente tem uma sociedade, a gente precisa entender como igreja, em que contexto que a gente vive. Contexto cultural, em que época a gente vive, para não ser, como eu disse, aqueles alienados, né? A gente precisa entender o nosso tempo para expressar Jesus e o Evangelho dentro desse contexto. A gente tem muita dificuldade de se comunicar como igreja, muitas vezes com a sociedade, com a cultura, porque a gente não entende e não difere. Muitas vezes o que é doutrina bíblica, o que é comportamento religioso e comportamento cultural. A gente confunde essas coisas e muitas vezes demoniza algo que a Bíblia não reprova. Às vezes a gente despreza, né, e a gente absorve aquilo que a Bíblia reprova. Então é por isso que a gente precisa entender toda essa dinâmica e diferir. Qual que é a grande dificuldade que nós temos? Pertencemos a uma igreja que tem uma tradição religiosa. No nosso caso aqui, Batista, Sena e tal, tem sim uma tradição religiosa, que tem muita coisa boa, que tem muita coisa boa e tem coisas que precisam ser trabalhadas, questionadas, né? Nós, no nosso orgulho, não estou falando na nossa igreja não, estou falando no âmbito geral, no nosso orgulho, a gente tem grande dificuldade de ser questionado, mas muita dificuldade. Há uma resistência natural em ouvir algo que confronta aquilo que a gente já abraçou, né? E a primeira reação é rejeitar. Eu sempre falo, irmãos, nunca rejeite de pronto tudo que ouve, mas também não abrace tudo que ouve de pronto. A gente precisa ter esse filtro, a maturidade de rever, refletir, orar a respeito, reler a Bíblia, ouvir outras pessoas que muitas vezes não fazem parte do nosso ciclo, mas são homens e mulheres de Deus, gente de Deus, que está servindo a Deus, né? E a gente precisa entender toda essa questão. Vamos lá.
A família transmite valores éticos, morais e espirituais, ou religiosos, né? Estou falando no âmbito geral, tá? Não estou nem me limitando à questão cristã e tal, não. A igreja reforça e ensina a aplicação no coletivo, né? Uma das funções da igreja. A escola prepara o indivíduo para o convívio social, profissional e com os aspectos da preservação da criação. Os meios de comunicação veiculam esses conteúdos e normativos padrões dos mais diversos, né? Na arte, na moda, na política e nos conceitos culturais. Antes a gente tinha mídia como o quê? Televisão e rádio. Isso até perdeu muita força e eu acredito que as redes sociais hoje, mundialmente falando, têm até mais poder de influência do que essas mídias antigas. Elas não perderam, elas ainda têm. Mas como a gente interage, como as mídias sociais, inclusive esse poder de interação, né, tem muito mais impacto e influência na vida das pessoas. Tanto é que tem os influencers, né, os youtubers da vida aí, enfim, estão influenciando muito mais do que muitos artistas que eram somente dessas mídias fechadas, que eles também estão, né, para todo mundo aí, na verdade, né? Então você tem intelectual, você tem ignorante, tem gente que fala bobagem, você tem muita coisa boa, você tem muita influência boa e ruim. Então a gente precisa entender que a mídia ela tem essa função aí, tá? Só para entender, é a família que é responsável, biblicamente e socialmente, para ensinar os valores. Isso não pode ser transferido para a igreja, ou seja, para a religião. Por que eu estou colocando a igreja? Porque o nosso, né? Por exemplo, não poderia, uma família espírita não pode transferir a responsabilidade para o pai de santo, para o terreiro, para o centro espírita, né? Que ensina os valores da sua crença. Não são eles, é a família. Isso é o mais correto. Falando, André, correto? Não, estou falando nessa perspectiva, tá, Márcio? Né? Acho que vocês estão me entendendo, né? Nessa perspectiva. Mas nós, não é a igreja que deve ensinar isso, a igreja reforça isso. A responsabilidade é da família, são dos pais, ensinar os seus filhos. Porque é muito fácil a gente transferir responsabilidade, né? Colocar aqui 100 crianças, né? Falar, ó, vocês são responsáveis pelos nossos filhos. Não. Aí fácil demais, né? Colocar no domingo aí para a tia das crianças, né? Ensinar a respeito da Bíblia para os filhos é fácil, né? Transferir a responsabilidade. Não, a responsabilidade são dos pais. E aí a igreja vem reforçando, vem, né, incrementando alguma coisa nesse sentido, só para a gente entender qual é o papel de cada uma e tudo mais, tá? Então vamos lá. Boa noite, amada. Bem-vinda. Obrigada. Então, dadas essas informações, tá? A respeito de família, igreja, sociedade e meios de comunicação, né? Dadas essas informações, o que devemos pensar é que mudanças sociais estão acontecendo a partir da influência da igreja. Então, nós temos um papel fundamental, né? Família e sociedade. Então, a igreja, ela articula, a igreja tem que fazer a ponte, né? Ela conecta a família, ela tem o seu papel e também ela é uma representante, boa noite, amado, bem-vindo. Ela é uma representante de Deus, quer queira ou não, bem ou mal, para a sociedade. Então, quando a pessoa vê uma igreja evangélica, ela pensa, estão falando de Deus, estão ensinando a respeito de Deus, é povo de Deus, mas infelizmente nem sempre isso é uma realidade. Mas o ignorante, estou falando espiritualmente falando, né? O ignorante não é pejorativo não, tá? O que não tem o conhecimento adequado, ele não vai saber a distinção, se aquela igreja é uma igreja bíblica, saudável, relevante e tudo mais. Não tem. Entrei na igreja, é isso. Deus, ele me tratou assim assado. Deus não gosta de mim, Deus isso. Mas não foi Deus não tem nada a ver, foi a igreja. Então, mas a igreja deve ser representante de Deus. Então percebam, amados, a responsabilidade que a gente tem diante do ser humano, diante da sociedade, né? Então, o que a igreja protestante, a pergunta que eu coloquei aqui, o que a igreja protestante tem afetado essa geração e a realidade sociocultural e espiritual? É uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. A gente precisa se questionar. Como eu disse no começo, a gente tem grande dificuldade de fazer autocrítica, amados. Grande dificuldade. É uma coisa absurda. Ainda mais líderes. É um negócio assim, você vê o orgulho, né?
às vezes a gente vai escolhendo termos assim que é para amenizar o pecado, né? Eu ouço falar assim, fulano é sistemático. Palavra bonitinha para o pecado do orgulho, né? O que é o sistemático? Não tem que fazer assim. Quer dizer, do seu jeito, senão não serve. Isso é sistemático? Não, isso é orgulhoso. Falta de humildade. Por que não pode ser alterado? Porque é do jeito da pessoa, tem que ser daquela forma, né? Então a gente tem essa grande dificuldade de fazer uma meia-culpa, de colocar navalha na carne, de reconhecer que muitas vezes nós estamos representando o mal de Deus, de alguma maneira. A gente precisa desse... A Bíblia diz, inclusive, em vários textos, não só, em várias ocasiões diferentes, escritores diferentes, né? Que eu me recordo agora do Novo Testamento, né? E dois, inclusive, é Paulo que fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembra em que ocasião eu falei isso? Foi a pergunta que eu fiz agora. Vocês não lembram? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma desse pão, beba desse cálice. Na ceia, não é? O texto da ceia lá de 1 Coríntios, né? Ó, tá vendo? Gente, isso, né? Todo mês houve, então, tá vendo só? Então, 1 Coríntios capítulo 11, acho que é verso 28, né? Se vocês quiserem conferir, vamos lá. É nessa prática de ler de novo, repetidas vezes, é que a gente vai... Amados, é muita coisa, né, para guardar. Né? É claro que a gente precisa... Mas, assim, tem coisas que a gente precisa estar reforçando lá para... A memorização vem na prática da leitura. Não tem as técnicas aí e tal, mas eu sinceramente não vou por esses recursos, não. Eu prefiro assim insistir, leitura, repetidas vezes, né? Ler em voz alta, tentar memorizar o que eu leio, né? Nesse esforço aí e tal. Alguns têm mais facilidade, olhou, grava rapidinho, não tem muita preocupação na vida, memória de elefante, então tá tudo certo, né? Agora a gente que é meio estressado, que pisou no buraco na esquina ali, a cabeça balançou, foi tudo pro espaço as informações, né? Mas acho que é isso, né? 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E tal. Então, olha só, como a Bíblia, ela nos orienta a fazer esse autoexame. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, tá? Eu estou pescando na memória aqui, mas em 2 aos Coríntios, me parece que também tem algo, né? O mesmo Paulo, ele vai falar algo assim bem semelhante sobre a pessoa, é isso, 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 5, tá? 2 aos Coríntios. Estávamos em primeiro, vamos para a segunda. 2 aos Coríntios 13, verso 5, ele traz essa expressão novamente. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, olha a advertência, olha a orientação, né? Fazer esse autoescrutínio, né? Essa avaliação interna, esse balanço da vida. Quantas vezes isso for feito, melhor ainda. Mas a gente, né, vai se precavendo contra esse auto-engano, esse anestesiamento da consciência. E a gente vive no automático, vai sem refletir nas coisas. Existe uma palavra chamada praxe. Acho que vocês todos conhecem, né? Isso é de praxe. E faz porque é de praxe, né? Quer dizer, é uma prática que se faz. Um hábito adquirido, um protocolo, e se faz isso aqui. E o grande problema é que muitas vezes a gente faz, mas nem sempre deve ser permanecido aquela prática, né? Existe outra palavra bem parecida, só que é praxis. Ao invés do E, tira o E, põe o I e o S. Praxis. Já ouviram esse termo? Não. Praxis, que é uma prática também. Só que não é uma prática de repetição. É enquanto eu faço, eu reflito no que faço. E por que eu faço? E como eu estou fazendo. Não é um hábito em si. Não é uma ação mecânica habitual. É uma ação reflexiva. Faço, mas ao mesmo tempo penso por que eu estou fazendo aquilo. E de que forma eu estou fazendo aquilo. Porque tem coisas que é de praxe, mas não faz mais sentido. Vou dar um exemplo muito simples, né? Que a gente fala muito de tradição, sempre foi assim, e qualquer mudança a gente pensa que é ruim, né? Oh, meu Deus, a igreja não é mais a mesma. Em alguns sentidos, glória a Deus que não é.
Em outros, infelizmente, a gente deveria ter permanecido, né? A igreja não é mais a mesma, a gente sempre remete a comportamentos que nem sempre foram biblicamente deixados. Sim, comportamento cultural, não faz mais sentido, porque não é geração. Então, assim, tem uma ilustração, eu acho até que é uma história verídica, eu vou contar como ilustração para não pecar aqui, né? Que é assim, acho que eu já contei em outra matéria, uma jovem senhora recém-casada fez um bolo, e fez um primeiro bolo do casamento, cortou o bolo, deixou um pedaço ali, serviu para o marido. Já contei isso para vocês? Alguém lembra? Mas tem alguns que não lembram, então para quem para quem ouviu e lembra, vamos fazer igual aqueles casais assim, que são casados tipo uns 20, 30 anos, que tipo fala as mesmas coisas e o outro finge que ouve como se fosse a primeira vez. Tem essas coisas, porque depois de uns 20 anos não tem muita coisa nova para falar, né? A gente conta a mesma história e o outro ouve pela 10ª vez a mesma história, que legal, sabe de tudo. Essa risada é de nervoso para os casados, né? E aí o que acontece? Aí o marido achou aquilo curioso, por que a mulher fez um bolo, deixou um pedaço lá e serviu? Tudo bem, primeiro casamento, vamos questionar também para não gerar conflito, né? Tudo bem. Mas segunda vez ela fez a mesma coisa, terceira vez fez a mesma coisa, e ele foi. Achou estranho, foi perguntar, falou, meu amor, por que você faz isso? Por que você faz o bolo aqui, tira um pedaço, deixa lá de lado e serve o resto aqui? Eu não sei, mamãe fazia assim. Por que sua mãe fazia assim? Não sei, vamos ligar para a mamãe? Vamos, liga. Mamãe, por que a senhora, quando ia fazer o bolo, deixava um pedaço lá na cozinha e servia o restante para a gente? Filho, eu não sei não. Tua avó fazia assim. Vamos ligar para a vovó então. Vovó, por que a senhora fazia um bolo, deixava um pedaço de lado e servia para minha mãe assim e ela foi fazendo assim para a gente? Ah, minha filha, quando eu e o seu avô casamos, a gente era muito pobrezinho. A gente tinha uma forma de fazer bolo e tinha o outro, esqueci o nome do trem lá, a bandejinha para servir, era menor do que a forma do bolo. Então o bolo não cabia, ela tinha que cortar um pedaço, deixar de lado para servir, isso não cabia. Fez sentido aquela repetição, amados? Nem sabia por que fazia aquilo. Não tinha mais sentido fazer aquilo. Na origem tinha. Depois só foi uma repetição, uma imitação, como um instinto animal, que vê um comportamento e repete. Vê um comportamento e repete. Pergunta-se por que se faz. Não sei. Sempre foi assim. Aprendemos assim. Entramos na igreja, nos ensinaram assim. Nossos pais nos instruíram assim. Tá, mas vamos fazer e refletir por que a gente está fazendo as coisas para ver se elas valem a pena, fazem sentido serem repetidas? Ou devem ser contextualizadas? Devem ser redirecionadas em outro sentido? Então a gente precisa ser essa igreja que vive dentro de uma sociedade que muda. O conteúdo nunca vai mudar na nossa fé, que é o Evangelho, são as virtudes. Agora a forma de interagir, amados, isso sempre foi alterado, sempre. Nós não vivemos como viviam os nossos irmãos na Idade Média, em muitos sentidos, né? A gente vai ver daqui para frente um pouquinho essa curiosidade. O Evangelho tem sido expressado de maneira adequada pelas representantes denominacionais, aqui é só pergunta de retórica, tá? Se quiser responder, pode responder, mas não é o intuito não, só são perguntas para a gente pensar. O Evangelho tem sido expressado de maneira adequada pelas representantes denominacionais? Na atualidade, como o Evangelho é compreendido? Quais mudanças têm acontecido desde as igrejas do primeiro século? Sistema de governo, ensino, liturgia. Então vamos ver aqui. Sistema de governo. Na igreja primitiva e até o início do quarto século, então a gente está falando de 300, até 312, marque essa data aí, exatamente no ano 312. O governo da igreja era muito simples. Bispos e diáconos eram os líderes da comunidade, né? Aliás, eram os líderes e a comunidade participava das decisões. O texto de Atos, capítulo 6, bora lá, os textos bíblicos agora? Atos, capítulo 6, versículos de número 1 ao 7, vai nos dar aqui um relato de como a igreja se comportava. Até aqui, eu nem estou falando que é correto ou que não é, eu só estou trazendo fatos históricos e bíblicos, tá? Não é nenhuma questão de doutrinária em si, não, só para a gente observar. Atos capítulo 6, verso 1 ao 7,
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, e Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então aqui a gente percebe um governo que a gente chama de congregacional. A congregação participando, os membros participando das decisões e votando, inclusive, para que as decisões elas fossem tomadas, Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 1, Filipenses 1 e 1. Diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então aqui a gente percebe nessa igreja de Filipos que o governo, a liderança da igreja era constituída de bispos e diáconos. É que essa palavra bispo para a gente é meio estranha, Assim, a gente remete sempre ao catolicismo e tal, Até um dia para um pastor, desculpa, não era pastor, é bispo inclusive, Bispo anglicano, Robson Cavalcante, perguntaram para ele assim: você é bispo, tipo assim, bispo, isso foi um irmão querendo menosprezar, Porque é uma igreja protestante anglicana, A gente tem poucas no Brasil, mas histórica, inclusive, importante. A igreja anglicana é da Inglaterra, Falando que a rainha faleceu, Depois de 258 anos, ela faleceu. Mas enfim, a igreja anglicana, deriva da reforma e tal. São irmãos nossos, cristãos e tal. Mas aí, tentando menosprezar, ela falou assim: o senhor é bispo, tipo bispo da igreja católica ou bispo da Universal? Ele falou assim: nenhum nem outro, sou casado e honesto. Vamos ler o texto de Atos, capítulo de... Foi ruim a piada, não foi? Não é dele a piada, eu só estou repassando. Atos, capítulo 20, verso 28. A gente vai dar nome aos bois aqui, viu, irmãos? Assim, mas é sempre nessa perspectiva da avaliação e análise sociológica, tá? Então não se preocupe não, porque os irmãos às vezes ficam assim: nossa, André, você tá sem ética, vai citar denominação, nome de pessoas? Não, sem problema nenhum, sem constrangimento e sem fio de ética. Porque a gente, na verdade, está fazendo o quê? Exercendo discernimento bíblico-teológico. Estou falando mal da vida de ninguém, nem o caráter em si. Eu vou abordar questões de desvios doutrinários. É outra coisa, isso é um exercício de discernimento, Então, não se preocupem, tá? Faz parte da matéria. Faz parte da matéria. Faz parte da nossa vida. Uma coisa é a gente ter ataques pessoais, Eu acho que é isso que a gente peca, quando a gente vai falar de alguém, Mas não é de alguém a pessoa em si, não é um ataque pessoal. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, a gente não luta contra pessoas em si, e sim o que elas representam, o que elas trazem de prejuízo na questão espiritual, É nesse sentido. Então a gente precisa ter essa maturidade, às vezes as pessoas, ficam... Agora a gente precisa ter cuidado, porque é uma linha tênue, às vezes a gente não discerne isso e vai para as questões pessoais e tal, A gente não tem muito argumento, aí ataca o caráter da pessoa, A gente tem esse negócio. Ô, Estevão, me ajuda aí. É um termo chamado ad hominem, Ad hominem, é isso mesmo, Quando a gente não tem argumento, falta o argumento em si, a gente ataca a reputação da pessoa, a questão, e não é, nossa questão não é contra ninguém em si, mas sim que essa pessoa está trazendo de prejuízo, enfim, acho que deu para entender, Capítulo 20 de Atos, versos número 28, 20 e 28 de Atos. Paulo diz assim, olhai, pois, e parece até o português, Orai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Só para a gente ver aqui a liderança, bispos, sempre no plural, bispos e diáconos, a igreja como um todo participando. O último texto aqui para dar referência, 1 Pedro,
lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 1 ao verso 3. E olha como esses termos são intercambiáveis. A gente falou de bispo, né? A gente vai falar agora de presbítero e que apacenta. Bispo apacenta, presbítero apacenta, pastor apacenta, ancião apacenta. Porque são 4 termos que se dirigem à mesma pessoa. A gente que faz essas divisões dependendo da nossa tradição religiosa. Mas bispo, presbítero, pastor e ancião, a Bíblia remete à mesma função, com atribuições diferentes. Está tranquilo aqui, amados? Tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? É a mesma pessoa, 3 termos, 4 termos, melhor dizendo, mas derivados de 3 origens diferentes, né? Porque o ancião e o pastor é de origem hebraica, o presbítero de origem grega e o bispo de origem, que a Bíblia diz romana, né? O latim. Tá? Então são só origens aí das palavras, mas referindo-se à mesma pessoa. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Quem está falando aqui era o apóstolo Pedro, dizendo: eu sou presbítero também com vocês, né? E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então a gente percebe sempre essa forma de governo, que é uma forma de governo que a gente chama de colegiado. Nenhuma igreja neotestamentária tinha um líder, um único líder. Eram líderes, né? A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, tem 2 provérbios inclusive, quase que se repete, pelo menos no conceito, né? Eles vão dizer assim, que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Na multidão de conselheiros, aí a segurança, né? Então, a gente vê um modelo bíblico. Enfim, então a gente falou que a igreja, lá no passado, ela era assim que se comportava, se organizava, forma de governo. E o ensino dessa igreja, né? A ênfase era a doutrina que os apóstolos deixaram, ou seja, arrependimento, batismo, ceia, volta de Cristo e vida de oração. Era a ênfase, a igreja cristã girava em torno desses pontos principais, irmãos. Isso era a ênfase, só para a gente entender, tá? Atos capítulo 2, versículos 37 a 42, pegamos exemplos, né? Atos capítulo 2, versos de número 37 ao 42, só para a gente ver aqui os temas, a doutrina, os assuntos, o conteúdo que era abordado, tá? Ouvindo eles isto, compungiram-se seu coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, meus irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha os conteúdos. Olha a pregação que alcançou 3.000, não, quantos? 3.000? É isso mesmo, né? 3.000, foi o número depois para 5.000, né? 3.000 pessoas com a mensagem do arrependimento. Mensagem essa que parece que não tem sido tão constante em muitos lugares, né? Mensagem do arrependimento. Amados, uma mensagem, 3.000 pessoas foram salvas. Parece que a gente está pregando 3.000 mensagens para uma pessoa ser salva. Tem alguma coisa de errado. Mas enfim, vamos lá em Atos ainda, capítulo 15, versos 28 e 29. Atos, capítulo de número 15, versos 28 e 29. Só para a gente enfatizar aqui essa declaração, tá? Que a ênfase da doutrina, o ensino da igreja girava em torno disso: arrependimento, batismo, ceia, a volta de Cristo e vida de oração. Então, Atos 15, versos 28 e 29 diz assim: na verdade, parecer bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias:
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne, sufocado e da fornicação, dessas coisas fareis bem se vos guardares. Bem vos vá. É interessante aqui porque assim, houve o primeiro concílio, a primeira reunião da igreja na história, para decidir ou para definir o que era e o que não era doutrina. Porque a questão estava vindo um monte de gente crendo no evangelho, mas eram judeus. E aí a questão guardam a lei de Moisés? Praticam a circuncisão? Tem a questão das restrições dietéticas, da alimentação? Precisam guardar o sábado? Tem que fazer todas aquelas coisas? Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Olha que coisa interessante. Aqui havia quase todos os líderes da igreja, os apóstolos. Imagina se houve só Paulo, se houve só Barnabé, se houve só lá o tal do Mateus, se houve lá só o Filipe, se houve só o João. Então, possivelmente, iam ter decisões erradas. Homens de Deus, apóstolos amados. Olha quem que a gente está falando. Se essas pessoas não foram suficientes, sozinhas, para decidir algo tão importante, como a gente acha que a gente consegue? Mas, enfim. Aí a questão se reuniram, ouviram, até que Tiago, o irmão de Jesus, que parece que se tornou um dos líderes aqui da igreja de Jerusalém, ele sim traz aí a palavra e eles resolvem, falam, então a gente concorda, está tudo certo, o Espírito Santo confirmou aqui, e essa é a questão, vida de santificação. E o que é vida de santificação? Ele falou, da idolatria, da prostituição, dos rituais pagãos e está tudo certo. Então, a princípio, foi isso aqui que resolveram, Efésios capítulo 2, verso 20, para dar referência de que a doutrina, o ensinamento, era baseado naquilo que os apóstolos deixaram. Capítulo 2, verso 20, de Efésios, Edificado sobre o fundamento, isso aqui Paulo está falando para a igreja, tá? Então, para uma igreja local, que é a igreja de Éfeso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, o fundamento era o fundamento apostólico. Nós que pertencemos à igreja cristã evangélica, nós não temos base, referência nenhuma que não seja aquilo que os apóstolos ensinaram. Neotestamentário. Fonte de doutrina é aquilo que foi ensinado pelos apóstolos no Novo Testamento, para a igreja cristã. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente está entendendo a origem das coisas, como que Deus estabelece e propõe, e depois a gente vai ver o porquê que houve todos esses desvios e nós chegamos até aqui. E nós vamos ter condição, acredito eu, de fazer comparações. Nas nossas vidas pessoais, nas nossas comunidades de fé. E amados, eu não estou propondo jamais que a gente se torne murmuradores, gente desrespeitosa, não, pelo contrário, é que a gente se proteja nessa questão dos questionamentos respeitosos. Como eu disse, a gente não gosta disso, líder não gosta disso, mas é necessário, porque não há ninguém absoluto, por mais honesto que seja, por mais sincero que seja, por mais capacitado que seja, por mais dedicado que seja, por mais gente de Deus que seja, nós somos passíveis de desvios, engano e tudo mais, irmãos. A gente não é suficiente, E a gente vai ver a grande maioria, se não todos, esses líderes, de expressão no nosso país, eles justamente se blindaram de tal forma que não são acessíveis, não tem quem acima deles os repreenda, e aí eles foram por esses caminhos que a gente vê. 20, 30, 40 anos atrás eram homens de Deus que faziam aí uma grande diferença na nossa nação. E hoje, infelizmente, muitos deles estão fazendo assim, um desserviço para o reino de Deus. O que construíram lá atrás estão destruindo aqui. E destruindo com muito mais abrangência, porque se tornaram pessoas de mais expressão ainda, mais público ainda, mais poder ainda. Poder político, poder financeiro, poder intelectual, poder social. Então, assim, antes contribuíram, e muito. E hoje, infelizmente, nossa, mas vamos lá, Tomar cuidado. A liturgia, como era a liturgia dessas igrejas? Muito simples também. Celebração da ceia, leitura e estudo da palavra e cânticos. Olha como o trem era simples, Efésios capítulo 5, a gente já estava em Efésios, só vamos um pouquinho para frente. Efésios capítulo 5, versos 18 e 19.
Efésios 5, 18 e 19. Diz assim o texto: e não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso aqui Paulo está falando de uma adoração coletiva, né? Colossenses 3:16, um pouquinho para frente, Filipenses, depois Colossenses 3:16, a gente vê aí quase que se repetindo também o que Paulo, é o mesmo autor, né? Mas ele fala para a igreja diferente, mas é isso, o conteúdo é o mesmo. Amados, só uma observação disso que a gente lê aqui. As igrejas, elas estavam em contextos culturais distintos. Filipos e Colossos não, até era regiões, culturalmente falando, bem semelhantes, né? Não tinha muita diferença. Mas você tinha Roma, você tinha Corinto também, semelhante. Filipos, Colossenses, aos Coríntios, Tessalonicenses, era uma região culturalmente bem parecida, mas você tinha as discrepâncias em realidades diferentes em outras. Mas a gente percebe que o conteúdo é o mesmo. As orientações éticas, espirituais, as verdades são as mesmas. O que Paulo trabalha são as formas de expressar isso. Ele entende a cultura, respeita em certo sentido algumas práticas culturais, né? Só que corrige o conteúdo, não a forma em si. Se a gente também não entende isso, é muito complicado, amados, porque a gente vai fazer sempre essa mistura, não vai ter o discernimento do que é cultural, porque tem coisas que a gente fala, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui... Aí a gente começa a ler a Bíblia com essas lentes, com pressupostos na nossa cabeça, da nossa tradição religiosa e da nossa cultura regional, hein? Vocês pensam que dependendo da denominação até né? Porque o negócio é tão dogmático, é tão fechado, é tão impositivo, é tão religiosozinho, porque independente de onde está, aquilo é inculcado e não tem direito de fazer de outra forma. Mas outras igrejas, elas até são um pouco maleáveis. Então, a mesma denominação, dependendo da região, tem alguns comportamentos diferentes. Isso é até bom, né? Isso mostra uma originalidade, mostra essa diversidade que Deus mesmo propõe. Não existe uma forma única de expressar Deus. Existe um único conteúdo e muitas formas de fazer isso, que é a multiforme graça de Deus, né? Estava conversando com um casal ontem em casa e eu falei, igreja tal, lá no sul, tem um pensamento, um comportamento sobre isso, isso e isso. Eles têm lá as posições assim. Se é lá no Nordeste, é outra conversa. Então calma aí, isso aqui é muito mais expressão da cultura. Então olha como a gente começa a ler a Bíblia a partir da nossa cultura, isso é um perigo, né? Mas enfim, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Então, cânticos, leitura da palavra, oração, celebração de ceia. Isso não são regras em si, amados, tá? Como eu falei, as formas a gente pode até alterá-las, o conteúdo não, né? Quando a gente pega, por exemplo, as igrejas aqui do Novo Testamento, elas celebravam ceia quase todo domingo, ou todo domingo. De domingo a gente tem uma prática uma vez no mês. Tem alguns irmãos aí uma vez no ano, né? Não vou falar o nome da igreja agora porque não é propósito, mas daqui a pouco se precisar eu falo. Mas assim, tá errado? Não. Tá certo? Não. Não há uma regra para isso, mas a gente percebe que havia algumas práticas, né, que a gente vai adequando. Tá? Capítulo 26 de Mateus, versos 26 e 30, capítulo 26 de Mateus, só para falar como era esse hábito desses primeiros cristãos, no caso aqui o próprio Jesus, né? O próprio Cristo. Mas lógico, a gente entende que Jesus vivia também sob uma cultura judaica. Jesus era judeu. Como a cultura em si, ela não é boa nem ruim em si mesma, como não é santa nem demonizada em si mesma, então teve práticas judaicas que Jesus praticou porque era judeu, simples assim. Paulo também. Algumas ocasiões Paulo falou, não vou fazer isso aqui para agradar os judeus, não nesse sentido. Né? Porque aí a finalidade era outra, mas tem hora que ele falou, não, é para circuncidar, circuncida aí, isso aqui vai contribuir para o evangelho, a gente faz. Então Paulo era aquele missionário que tinha essa sabedoria, né, maleável e tal, como diz o provérbio 32:6, 32:7, bem-aventurados flexíveis, porque nunca serão quebrados.
Nunca ouviram esse texto, não? Não? 32:7 de Provérbios. Bem-aventurados são os flexíveis, eles nunca serão quebrados. Enquanto vocês procuram, vou procurar aqui o Mateus 26 também. Mas procure não existe isso aí. Capítulo 26 de Mateus, verso 26. Mas podia isso, é uma verdade, só não está na Bíblia, mas é uma verdade, não é bem-aventurado. Mas qual a Bíblia? Só vai até o 31, eu sei. Só vai até o 31, né? Ainda bem que eu vi no Instagram, o pastor falou que diabo, a Bíblia em Salmo 151. A igreja toda. Ai, meu Deus do céu. Um dia eu disse para o irmão, você sabe que o texto de Hebreus, capítulo 14, diz para celebrar a ceia, o pão lá tem que ser com uma fatia de queijo. Eu falei, mesmo, não vou procurar. Não faço não. De vez em quando a gente dá essas falhas assim, né? Capítulo 26 de Mateus, verso 26. Capítulo 26 e verso 26, tá? Até o 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, né, dependendo do novo conceito, do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A gente viu uma prática que é judaica, né? Na sinagoga, ler, orar, cantar. E isso a gente percebe que é em todas as igrejas do Novo Testamento, mas de uma forma muito simples. Então a gente, só para entender como nós éramos, e eu não estou fazendo julgamento de juízo de valor, né? Mas só para a gente entender. E se o que a gente faz hoje é algo que deve ser feito ou não. Também não estou julgando, deve ou não. Só para a gente entender, ter origem, um parâmetro, e aí cada um de nós vai ter a condição de julgar isso, né? E outra coisa que eu queria observar aqui, que não era nem o propósito em si do ponto, mas não sei se vocês perceberam, tanto aqui quanto lá em 1 Coríntios capítulo 11, que é a ceia, né? Que Paulo relata o que Jesus fez, ele deu graças ao pão. O que a gente faz com o pão? A ceia. Não sabe? Não lembra? Boa resposta. Não era essa que eu queria, não. O que a gente faz com os elementos antes de comer? A pergunta foi mal feita, né? Ou consagra? Essa, né? Mas a gente consagra os elementos? Ou só dá graças? Não, pergunta, não tenho medo. Não, só para saber. Pô, de repente... Tá, mas essa oração é consagrando? Consagra, né? Apesar de já ser tudo já consagrado por ser de Deus, mas a gente faz a consagração, né? Tô certo ou não? Não, tá certo na observação, é isso. Agora, isso é prática, isso a igreja fazia, Jesus fez? Não. Porque há algo por trás dessa prática de consagração. Amados, nada é à toa. A gente não faz as coisas porque não tem sentido nenhum. Talvez a gente não saiba. Talvez a gente não entenda todas as nossas práticas, palavras, ações, etc. Mas tem um porquê. Existe uma lógica por trás. É só preciso saber, essa lógica faz sentido bíblico? Ou tem sentido bíblico, melhor dizendo? Né? Então, parece que não. Consagrar, não. Não há essa ideia no Novo Testamento. No Antigo, sim. No Novo, não. Mudou. Tem um porquê. Mas nem vou entrar nesse assunto agora, não, só para deixar uma pulguinha. Ai, meu pai. Vamos lá. Então, queridos, só queria enfatizar isso, tá? A igreja tinha um sistema de governo, um conteúdo de ensino e uma liturgia, né, que a gente já viu aqui. No ano 313, depois de Cristo, lógico, né, toda a forma de governo é mudada. No ano 313. Por que no ano 313? Vocês tiveram a história da igreja, não tiveram? Já? Essa matéria? Não? Não, só pensei que já tinha ministrado para vocês. Não lembro? Acho que não tem mesmo. Não. Não, só a matéria.
Não, né? Então acho que não. Não dei ainda não, mas a gente vai chegar lá. A história da igreja. E o que acontece? Rapaz, eu nem sei se tem história da igreja aqui nesse curso. Eu acho que é do outro. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu dar um resumo. Né? No ano 313, o imperador Constantino, ele era o imperador do mundo, né? Imperador romano, um político nato, e os cristãos estavam crescendo absurdamente em todo o império. Como um bom político, ele falou, opa, deixa eu usar essa massa de manobra em meu favor. Até então, os cristãos eram mortos aos montes, a gente está falando de quase 3 séculos matando o cristão como se fosse qualquer coisa. E isso, o império é quem patrocinava, quem fazia espetáculos, né, naquele grande coliseu lá chamado de Coliseu Anfiteatro Flaviano. Eu que esqueci o nome aqui, mas a origem é essa. Eu lembro da origem, não lembro do negócio de hoje que é chamado. O que acontece? Então lá era um teatro, era um espetáculo deles, matar cristãos assim, aos montes, enfim. E aí ele teve essa sacada, opa, estou perdendo credibilidade, está se enfraquecendo meu governo no império. Aí o que ele fez? Vou chamar esse povo para o meu lado. Então ele falou assim, ele se declara cristão, ele vai numa guerra, supostamente, até hoje isso aí parece que é uma ficção, mas alguns abraçam até como verdade, teve um sonho lá, porque ele precisava mistificar o negócio, né? Ele falava, Deus falou comigo. Nunca foi cristão, nunca se converteu, não tem relato nenhum, mas enfim. Aí, segundo o relato dele, né, diz que ele foi para uma guerra lá, só que ele teve um sonho, ou uma visão, alguma coisa parecida, e viu uma cruz, e dizendo assim, por esse símbolo você vencerás. Ele foi para a guerra, só contou isso na volta, né? Interessante, engraçado pra caramba, né? É só depois das coisas acontecerem, Deus me revelou, Deus falou, mas só depois que acontece é fácil para mim, né? Então, mas enfim. Aí ele voltou, venceu a guerra, aí ele falou, ó, Deus estava comigo, tive esse sonho, tive essa visão, por essa cruz, o símbolo, inclusive, passou a ser esse símbolo da cruz. Era dos cristãos de uma maneira informal, mas agora foi oficial. Esses cristãos que eram perseguidos e mortos, presos e mortos, agora eles, pelo império, pela lei, eles foram favorecidos. Era proibido, inclusive, cobrar impostos como os demais, todos aqueles que se declarassem cristãos. Aí sendo ou não, amados, me declaro cristão. Então o imposto para você é diferenciado. Aqueles bispos, os pastorzinhos que viviam em caverna, viviam em floresta, espoliados, perseguidos, miseráveis, né? Não considerados nem cidadãos, eles passaram a ser sustentados então pelo império. Aí foi criados os bispos, né? As grandes catedrais foram sendo construídas, eles não tinham nada. Os nossos irmãos eram assim, a escória da sociedade, perseguidos como animais. Agora tem privilégios do império. Esses homens de Deus agora têm poder financeiro, social, administrativo. E assim, não tem problema. Pode vir com a sua crença, com os seus amuletos, com os seus símbolos. Daí surge, no ano 313, a chamada, até hoje, Igreja Católica Apostólica Romana. Isso por 1.200 anos, quase 1.300 anos. Foi essa igreja. Mundialmente falando, é o que existia. Lá estavam os crentes, e lá estava um bocado de gente que também não era crente. Só para a gente entender. A igreja, né, no sentido institucional, ela tomou uma proporção mundial e absurda. A questão é, quantos ali de fato eram cristãos, nascidos de novo, tinham experiência do novo nascimento? Né? Será que dá para fazer algum paralelo hoje, amados? O crescimento que eu trouxe para vocês, né, na semana passada, que em 1980 era lá quase inexpressivo, 6% só da população, e hoje a gente está aí para 33%, né? E assim, contando, que da década de 2010, no censo, que éramos 26,6 milhões. 10 anos depois, 2 anos atrás, 2020, passamos a ser 43 milhões. Né? Acho que é, né? 43, não, é isso mesmo. 43%. Desculpa, eu estou misturando porcentagem com a cifra aqui, com o número, né? Hoje,
nós somos 65,4 milhões declarados evangélicos no nosso país. Daqui a 15 anos, no máximo, passaremos, inclusive, da metade da população, que hoje está em 2015 milhões, mais ou menos, né? Seremos, com certeza, talvez aí uns 100 e poucos milhões de evangélicos daqui a 15 anos. Isso é estimativa e faz sentido porque é nessa crescente que a gente está indo. Só se acontecer algo muito, né, que interrompa esse processo aí. Enfim, a pergunta é, esses 65 milhões que temos hoje, são nascidos de novo? São cristãos de fato? É gente de Deus? Essas igrejas, elas de fato representam Jesus de uma forma saudável, relevante? Os líderes, que nós chamamos de pastores, será que de fato eles são verdadeiros pastores ou falsos profetas? Enganadores, manipuladores? É só perguntas para a gente refletir. Então, nesse ano 313 é onde surge, então, e onde a Igreja de Cristo, né, como eu disse, que não levantou um tijolo em 300 anos, agora passa a ter todo esse amparato estatal. Só mais uma observação, e aí você faz a pergunta. Todas as vezes na história, isso não foi a primeira vez, não foi a última, e a gente está repetindo isso aqui de 30 anos para cá. Todas as vezes, sem exceção, que a Igreja de Jesus ela se mescla com o Estado, a igreja é prejudicada, é corrompida, está ruim. Diga, amado. Essa igreja universal aí, instituída por Constantino, daí surgiu o papado, era o controle. Eu sempre tive essa dúvida que a gente lê muito para que o governo não se expôsse, né? Para que não soubessem que era o governo que estava lidando ali com aquela parte religiosa, aí botaram o papado, né? Os papas, para que eles fossem porta-voz e camufladamente, né? Mostrasse que era a religião, mas na verdade era o governo. Tudo passava para o Papa aí passava para o governo, né? Continua praticamente até hoje desse jeito, né? Até pouco tempo atrás, na história recente nossa, ainda eram os reis que governavam através do líder religioso, que eram os papas. Sim. Até pouco tempo atrás. Então, né, os papas tinham uma autoridade muito grande, que era uma autoridade religiosa, só que respaldada pela política. Isso aqui é a configuração do anticristo, né, no futuro. Líder religioso e líder político, se amalgamando para... Né? Então, todas as vezes que a religião se mistura com o poder estatal, mas dá ruim. Isso é uma preparação para o anticristo. Olha só, não é possível que a gente não vá aprender nunca. Não é possível que a gente não olhe para a história e fale, opa, isso aqui não deu certo. O que está acontecendo hoje? Mas não é só no Brasil, não. A gente vê isso de uma forma mundial e na história vem se seguindo. E não é só lá atrás, não. Como eu disse, né? Até aí 200, 300, 400 anos atrás, ainda a gente tinha esse poder papal. Aliás, que é isso? 50 anos atrás... 50, 40 anos atrás, ainda a gente tinha a figura do Papa como grande influência política em todo o mundo. Não como no tempo do Império e tal, né? Longe disso. Não como o tempo até Martinho Lutero, 1517, que é o que eu vou falar daqui a pouco. 1517 isso é quebrado, que é a reforma protestante que surge. Esse poder papal ele é confrontado, né? Então Deus precisou intervir de uma forma abrupta na história, né? Para que isso fosse quebrado e a igreja fosse arrancada dessa mistura. Aí que surge o protestantismo. Nós somos derivados do protestantismo. Somos igrejas protestantes. Mas olha só, até 1517 isso perdurou. Só que o poder papal ainda continuou até pouco tempo atrás. Eu me lembro, não sou tão antigo assim, né? Mas eu presenciei algumas coisas na história, né? Significativas no nosso país. Transição de ditadura, me lembro muito bem, né? Saía para ir para a escola de manhãzinha, os muros pichados lá, direto já, em 1985. Né? O local onde eu morava lá era um local de muita influência, não é que era política, mas era artística, era a Rua dos Teatros. Né? Então, foram os artistas que combateram a ditadura e tal. Né? Então, eu me lembro de tudo isso aí. Né? Era menino, mas eu lembro. Né? 1985. E em 1988, a promulgação da democracia, a Constituição, tudo mais. Me lembro das campanhas políticas, Jânio Quadros,
Ulisses Guimarães. Isso é história, mano. Isso está nos livros de história. Então olha como a gente veio presenciando, né? A gente que tem os 40, 45, né? A gente ainda participou, né? Dos 30 não, né? 30, 35 não participou. Mas olha como a gente presenciou. Ah, tá, eu falei disso porque eu lembrei do Papa João Paulo 23. Foi isso? Os irmãos me ajudem aí que a gente é contemporâneo. Vocês são mais novos que eu, mas somos contemporâneos. Não é isso mesmo? João Paulo 23? Para mim, acho que foi o último líder mais carismático na questão da Igreja Católica. Né? Vê esse último aí, o Chiquinho. Boitila, não sei o que é o nome dele, mais ou menos assim, né? Como é? O nome dele mesmo, né? Do João Paulo 23 eu não lembro. Boitila... Ah, não, esse aí foi depois dele, dois, eu acho. Eu sei lá, porque eles são escolhidos no bico do corvo, né? Não dura muito. Um renunciou, isso aí. O anterior, né? Que morreu, Paulo. Ah, não lembro. Eles adotam esses nomes que não são os nomes próprios. Mas enfim. João Paulo II. João Paulo II, não foi o 23, não. Ou eu tô errado. Ih, mas agora virou aqui uma maçaroca. Você que é João Paulo, você Bom, vocês sabem do que eu tô falando, de quem eu tô falando, né? Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Esse último carismático aí mesmo, na década de 80 e tal. João Paulo II, não é o 23 não, eu tirei 23, não sei não. Eu tô lembrando de uma escola lá em São Paulo, que é João Paulo 23. Oh, meu Deus, me perdoem, amados. Me desculpe. Tá bom? Me desculpe. É que eu vim pegar agora uma matéria de história, aí bugou tudo. Bagunçou, zoou, deu tilt aqui. Vamos ver se a gente reprograma aqui a aula. Mas o que eu quero dizer aqui, para a gente não perder o fio da meada, já perdemos, mas vamos ver se retoma, né? É que essa igreja, ela nunca deu certo, a igreja de Cristo, se envolver com esse sistema, porque aí foram criadas hierarquias. Não era assim no princípio, tá vendo como não era assim no princípio? Essa hierarquia, você tinha o Papa, você tinha os cardeais, você tinha os arcebispos, bispos, né, os padres. E essa estrutura hierárquica que muitas das nossas igrejas usam hoje, isso não faz parte do ensino bíblico. Isso é muito mais herança do cristianismo histórico, que a gente chama. Então, assim, Jesus nunca fundou o cristianismo. Jesus não é evangélico. Né? Jesus não é evangélico. Jesus não fundou o cristianismo. Isso é tudo criação nossa. E me parece que essas nossas criações trouxeram muito mais prejuízos, né, porque corromperam a igreja muitas vezes no que era mais importante, a simplicidade, a ideia de serviço, né, porque a gente não sabe lidar com 3 coisas na vida: poder, prazer e fama. Nenhum ser humano é capaz de lidar adequadamente com isso. É impossível, irmãos. Se isso não for subjugado, se isso não for entregue aos pés de Cristo, se a gente não tiver uma supervisão, isso em todos os âmbitos, na política, na religião, onde quer que seja, o ser humano não é confiável. Não é mais. Tem um conceito do filósofo que diz o seguinte: o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. O que é um poder absoluto ou o que é um poder? É uma capacidade de exercitar o domínio sobre o outro, seja ele intelectual, seja ele físico, seja ele administrativo, seja ele espiritual, seja ele social. Qualquer tipo de domínio. Se não tiver uma supervisão, se não tiver alguém questionando, denunciando, corrigindo, cobrando, fiscalizando, essa pessoa ela vai se corromper em vários níveis. É fato, amados. Não tem como, o ser humano não é confiável. O ser humano não tem a autonomia em si para absolutamente nada. A gente precisa ser, né, cuidado, vigiado, exortado uns pelos outros. Então é muito perigoso essa ideia de tal de... Enfim, mas vamos lá. No ano 313, então, né, toda essa forma de governo ela é mudada, né? Aí aqui que eu precisei explicar, né? Na liturgia é inserido vários elementos de culto, tá? Ensinos extra-bíblicos são também introduzidos. Então, essa igreja trouxe um bocado de coisa, né? Todas as relíquias, todos os aparatos, os elementos, enfim, tudo isso. E não está diferente hoje, a gente vai chegar lá, a gente vai ver que muitas vezes as nossas igrejas estão adotando
algumas coisas aí que é muito mais do paganismo, do judaísmo, do que do próprio evangelho, tá? Vou até tentar distinguir, e quando me referir à Igreja de Cristo, vou falar evangelho e não cristianismo, para a gente não confundir, né? Então, a observação que eu coloquei aqui foi justamente essas que eu já falei, né? A Reforma Protestante questiona essas alterações, tá? Então, é a Reforma Protestante que questiona. A Reforma Protestante, ela tem... criou uma frase, né? Uma ideia que é assim: a igreja reformada sempre se reformando. O problema é que sempre se reformando parece que ficou lá só, né? Então, essa questão da praxis, se questionando, os concílios, as diretorias doutrinárias, amado, se não é esse balanço aí de quando em quando, pode ter certeza que a gente vai se perdendo sutilmente. Não se percebe. O pecado, o diabo, a nossa ânsia, né, corrompida, ela não nos permite ter a clareza dessas coisas. A gente vai se perdendo e acha que está tudo certo. A alienação é uma coisa absurda, né, do discernimento. Então, olha só como é um desespero. É um desespero, amados. A gente vai lendo a Bíblia assim e fala: meu Deus do céu. Vai lendo a história assim e fala: Jesus, o que me impede de repetir esses erros aqui? Aliás, será que eu estou fazendo e nem estou reconhecendo? Por isso que é necessária reflexão. Nos ajuntarmos para questionarmos, refletirmos, repensarmos, né? Será que a gente faz isso como liderança? Como líderes, no geral, estou falando só pastores em si, não todos aqueles que quisessem dizer. Será que a gente se questiona? A gente tem esses momentos, né? Então, no início do século XX, com o advento do pentecostalismo, novamente há alterações, tá? Então, olha só, 313 até 1517, aí teve uma ruptura, alteração, as igrejas romperam com toda aquela corrupção e tudo, foram surgindo outras mais, né? Então, de 1517 até 1900, houve um bocado de coisa também. E aqui houve um advento do chamado pentecostalismo, né? Que surge as igrejas que a gente conhece hoje, principalmente no Brasil, Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. As duas que vieram aqui em 1910, poucos meses depois, virou o ano 1911, Assembleia de Deus, né? Então, Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus, que vieram de um avivamento mundial em Los Angeles, na rua Azusa, né? Charles Parham, aquela coisa toda. Enfim, pentecostalismo, ele surge aí. Então, aqui já começam outras alterações, tá? Quais são as alterações que houve? Sistema de governo episcopal, ó, porque a reforma trouxe essa ideia também. Sacerdócio universal. Amados, seria muito bom que nós, preocupados com a nossa fé, com a saúde e tudo mais da nossa fé, tivéssemos a ideia do que são as doutrinas da reforma. Porque a gente deriva dela. A gente carrega, ou deveria pelo menos carregar a identidade. O que a reforma trouxe? Quais são as doutrinas? Nós que pertencemos às denominações que a gente pertence, a gente sabe a identidade dela, as doutrinas, o que ela pensa sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Será que a gente está inteirado nisso mesmo? Será que cada membro que entra nas nossas igrejas, ele sabe de fato o que aquela igreja pensa, qual é a identidade dela, sobre as doutrinas principais? Olha como a gente está sendo muito imprudente, né? Então, o sistema de governo mudou, então, era esse governo colegiado também, a reforma trouxe toda essa questão, né? Sistema de governo episcopal. O que isso quer dizer? É um homem que é o líder. Um só. Amados, se um conjunto de pessoas ainda é passível de tomar decisões equivocadas, imagina um só. Cola a placa, dá tilt, endoida, tem um monte de coisa aí para ele tomar decisão errada, né? Então, fora a questão do poder. São os desmandos que a gente vê aí, né? Enfim, o que é mudado? Então, o sistema de governo é mudado, dessas igrejas surgindo agora do século passado para cá. A liturgia, a ênfase agora são os dons espirituais. Essa é a característica das igrejas pentecostais, ênfase nos dons espirituais, tá? Ensino sobre os dons e vida de santificação, né? Só que essa vida de santificação é enviesado culturalmente. Ou seja, santificação para aquela época e para aquela cultura. Tanto é que os missionários, a partir de então, vinham para o Brasil,
ou para qualquer outro lugar, os missionários geralmente dos Estados Unidos, né? Que lá foi o grande avivamento, o boom, né? Aquela coisa toda, a nação, enfim. E eles vinham trazendo, então, os missionários, até hoje ainda isso é feito de alguma maneira, né? Os que não amadureceram na questão da missiologia. Eles levam, não é o evangelho, eles levam o seu evangelho, com os seus comportamentos. Tanto é que você tem hoje, às vezes, assim, música, vestimenta, meu Deus do céu, instrumentos musicais que não tem nada a ver com a nossa cultura. Eu faço uma pergunta, só de retórica também, não vai responder. Quer dizer, se quiser pode, né? Mas nós temos uma igreja brasileira? Será que nós temos uma igreja assim, brasileira? Em dois sentidos, eu respondo, não temos. Primeiro que nós não temos uma igreja, não existe uma igreja oficial. Quem é que responde pelos evangélicos? A político A diz que sim, político B diz que sim. O fulano de tal, o líder religioso diz que ele representa os evangélicos, o outro também diz, mas são opostos em essas coisas. Calma aí, bagunça é essa. Então não existe uma igreja brasileira nesse sentido, unificada. E não existe uma igreja brasileira que traga as características da cultura brasileira, daquilo que é válido, daquilo que é bom, daquilo que Deus plantou, né, em cada um de nós, que é diversidade e que é coisa boa. Nós não temos. Já é uma afirmação. Então essa questão de essas mudanças, né, a ênfase foi, já não é mais o ensino bíblico, já não é a celebração da ceia, o batismo, né, essa vida simples. Então essas igrejas já vieram enfatizando, destacando como se fosse o culto o principal, o motivo do culto, a manifestação dos dons espirituais carismáticos, principalmente curas, profecias e línguas estranhas, junto com elas visões, revelações e etc. e tal, né? E vida de santificação nesse sentido. Você precisa se purificar desse comportamento, mas tudo isso em sentido cultural, nem sempre bíblico. Tá? Com o advento do neopentecostalismo, que é outra coisa. O pentecostalismo é uma coisa, o neopentecostalismo é outra coisa. Só que não vai dar tempo de eu falar agora, falaremos no próximo capítulo da novela. Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus